Olá, querida turminha do terceiro ano, tudo bom com vocês? Sou a professora Alessandra. Isso, exatamente, nós estamos aqui juntinhos novamente na nossa videoaula para aprendermos aqui mais um conteúdo bastante riquíssimo para o nosso aprendizado. E hoje nós vamos aprender aqui na disciplina de português. Exatamente, gente. Hoje nós vamos aprender um pouco mais aqui na nossa disciplina de português. E o nosso assunto de hoje será encontro vocálico e encontro consonantal. Esse assunto está no seu livro, da página 26 até a página 28. Então, meus amores, vamos lá para a nossa aula de hoje. Observe essa tirinha que existe lá no seu livro e a tia Alessandra trouxe aqui também para mostrar para todos vocês. Essa tirinha é Cantando na Mala, do Mundo de Leloca. Observe aqui o que eles estão falando. Que história! A polícia prendeu um ladrão que tentou passar pela alfândega com um canário escondido na mala. E como a polícia descobriu este bandido? O canário começou a cantar. Papai, preciso urgentemente entrar numa aula de canto. Por que, Leloca? Caso alguém me roube, eu não sei cantar. Olha só a astúcia dessa cobrinha, né? Já pensando, né? Já teve ali a ideia com relação ao canário que foi descoberto por conta do seu canto. Então vamos lá, gente. Observe o seguinte, que na nossa tirinha nós tivemos algumas palavras que a tia Alessandra escreveu novamente aqui e vai reler novamente com vocês. Que palavras são essas? Nós vamos observar as palavras canário, papai, ladrão. Observe que as letras em destaque nas palavras são vogais sem consoantes entre elas. Na palavra canário, nós temos I, O, que estão juntinhas. A palavra papai, nós temos uai. E na palavra ladrão, nós temos ão. Observe que essas vogais, elas não têm consoantes no meio delas. Então, pessoal, então, atentos aqui, sempre que a palavra, tá certo? Sempre que a palavra apresentar uma sequência de duas ou mais vogais, há um encontro vocálico. A tia Alessandra trouxe aqui para vocês alguns encontros vocálicos. Nós temos eu, oi, ei, ui, eia, au. Então, esses são alguns encontros vocálicos, né, que nós podemos conhecer. Algum desses nós já conhecemos. Então, para não me esquecer e sempre estar ali ativando a memória de vocês, a tia Alessandra trouxe esses encontros vocálicos para que vocês possam relembrar. E o que é encontro vocálico? Vamos lá relembrar? Encontro vocálico é o encontro de vogais e semivogais. O que é semivogal, tia Alessandra? São aquelas vogais pronunciadas com menos intensidade. Então, vamos novamente aqui. O encontro vocálico é o encontro de vogais e semivogais numa mesma palavra. Então, quando há o encontro de vogais e semivogais numa mesma palavra,
eu tenho um encontro vocálico. Durante a separação silábica, contudo, os encontros vocálicos podem ou não permanecer na mesma sílaba a partir de sua separação ou não. Os encontros, eles podem ser classificados em ditongo, quando o encontro vocálico é classificado em ditongo, quando, ao separarmos as sílabas, uma vogal e uma semivogal e vice-versa, permanecem juntas. Tia Alessandra trouxe alguns exemplos para vocês. Nós temos a palavra neiga. Observe que na separação silábica, o E e o I ficaram juntas na mesma sílaba. Logo após, temos a palavra paixão, que na separação silábica, tanto ai como o ão ficaram juntas na mesma sílaba. Então, quando na separação silábica essa vogal e essa semivogal permanece junta na mesma sílaba, eu compreendo que ali há um ditongo, que ali eu posso classificar aquele encontro vocálico como ditongo. E o tritongo? O tritongo, ele acontece quando uma semivogal, uma vogal e uma semivogal, elas permanecem juntas na mesma sílaba. Olha só os exemplos que a tia Alessandra trouxe até você. Nós temos a palavra averiguou. Observe que na nossa sílaba vou, nós temos o, u, juntas na mesma sílaba. E também temos a palavra saguão, em que nós temos a palavra u, an, o, juntas na mesma sílaba. Então, mais uma vez, quando eu tenho semivogal, vogal e outra semivogal juntas na mesma sílaba, eu posso classificar aquele encontro vocálico de tritongo. Observe agora o seguinte, pessoal, em relação ao hiato. O hiato, nós iremos perceber quando as vogais, na separação silábica, elas ficam em sílabas diferentes. Olha os exemplos. Nós temos a palavra su, isso. Observe que o i ficou ali sozinho, né? Ele está separado da vogalzinha u. Observe a palavra serventia. Observe que o a também ficou separado da vogal i. E por último, a palavra preencher. As duas vogais e ficaram separados. Então, eu compreendo que quando essas vogais, na separação silábica, elas estão em sílabas diferentes, aí há o hiato. Aí a classificação de hiato. Ok, meu povo? Então, vamos lá. Para haver encontro vocálico, é necessário que as vogais e semivogais da palavra sejam pronunciadas. Observem aí os exemplos. Ui, oi, ai, au. E aqui no cantinho, a palavrinha ele, né? Eu. Então, para haver encontro vocálico, é necessário que essas vogais e semivogais elas sejam pronunciadas. Em palavras como guerra e 500,
em que as palavras u mais e u mais i formam um único som, não existe encontro vocálico. Então, atenção! Então, palavras onde eu tenho u mais ou palavras que eu tenho u mais ui, quando elas formam um único som, então eu posso dizer que ali não é encontro vocálico. Esteja atento à separação silábica correta das palavras, pois a partir dela será possível determinar o tipo de encontro vocálico existente. Não existe sílaba sem vogal. Atenção, viu? Aí na hora de fazer a separação silábica, olha uma dica importante. Não existe sílaba sem vogal. E o encontro consonantal? Observe agora essas palavras do quadro e vamos observar as letras em destaque. Nós temos história, Pedrinho, prendeu, corda, mestre, precisou, descobriu, calçada e praça. Nessas palavras acima, existem duas ou mais consoantes, sem vogais entre elas. Esse fenômeno é chamado de encontro consonantal. Então, aqui, gente, já é o inverso. Enquanto no encontro vocálico é o encontro de uma vogal ou uma semivogal, ou então uma semivogal, vogal e outra semivogal, sem a interferência de uma consoante entre elas, aqui no nosso encontro consonantal, nós temos duas ou mais consoantes sem vogais entre elas. Observe aqui que o encontro consonantal é a junção de duas ou mais consoantes em uma palavra. Observe aqui esses exemplos. A palavra. Observe que na separação silábica, o V e R ficaram ali juntos na mesma sílaba. A palavra psicologia. PS junto na mesma sílaba. Blusa, BL também, junto na mesma sílaba. Atleta, temos aí o T e o L, representando assim os encontros consonantais. Agora observem o seguinte, pessoal. Os encontros consonantais, eles podem ser na mesma sílaba. Esses encontros são inseparáveis e são mais frequentes com consoante mais L ou consoante mais R. Ou seja, esses encontros consonantais na mesma sílaba eles não se separam, eles são inseparáveis. Mesmo quando há a separação silábica, esses encontros consonantais, eles permanecem juntos na mesma sílaba. É o exemplo de braço, temos aí o BR, pluma, temos o PL, trator, temos o TR, globo, nós temos o GL. Porém, os encontros consonantais, eles também podem ser em sílabas diferentes. Esses encontros, eles são separáveis. Apesar de não estarem juntos na mesma sílaba, na separação silábica, eles também são considerados encontros consonantais. Temos exemplo, a Páscoa. Temos o S e o C separados na separação silábica, porém, eles são considerados como encontros consonantais.
Temos a palavra aptidão. Observe que o P e o T estão separados, porém considerados como encontro consonantal. A palavra recepção e a palavra isca. Recepção, P e o cedilha separado, isca, S e o C separados. Porém, não esqueçam, apesar de estarem separados na divisão silábica, eles também são considerados encontros consonantais. Para ocorrer o encontro consonantal, as consoantes da palavra, elas devem apresentar sons distintos, ou seja, deve ser possível pronunciar cada consoante. Observe atentamente as palavras anteriores dos slides que a tia Alessandra falou. Se você observar bem, todas aquelas consoantes a tia Alessandra pronunciou. Por isso, eu posso dizer que entre elas há um encontro consonantal. Em algumas palavras, pode haver encontro consonantal, como em toalha ou pessoal, mas as consoantes que aparecem juntas, elas apresentam um único som. Portanto, não se trata de encontro consonantal. Então, aquelas palavras, aquelas consoantes que, quando elas estão juntas, elas estão representando um único som, então não se trata de um encontro consonantal. Vamos lá para as nossas atividades. Vamos agora para a atividade da página 29. Verificamos lá na primeira questão. Observa lá, gente, na primeira questão. Escreva as palavras relativas às imagens e circule os encontros vocálicos nelas. Ou seja, você irá escrever o nome de cada uma dessas figuras. Após você escrever o nome dessas figuras, você deverá circular os encontros vocálicos. Depois, ele diz o seguinte: agora responda. Separe as sílabas das palavras que você escreveu. Então, todas as palavras das figuras que você escreveu, você deverá agora separar as sílabas. Então, agora você não vai só escrever a palavra, você irá fazer a separação silábica de todas estas palavras. Vamos para a página 30. Na página 30, continuando aqui a nossa atividade, diz assim: quais delas apresentam ditongo? Então, das palavras lá da primeira questão, quais delas elas apresentam ditongo? Aí você irá escrever no item B. No item C, em quais delas há hiato? Então, você deve escrever aí as palavras que possuem hiato. E no item D, você irá formar uma frase com as palavras que apresentam hiato e ditongo. Então, você irá observar qual daquelas palavras lá da primeira questão em que esta palavra ela possui um hiato e um ditongo. Tia, são duas palavras diferentes? Não. Na mesma palavra, eu posso identificar um hiato e um ditongo. Então, observe bem a separação silábica para que você possa perceber qual é esta palavra e aí sim, você irá fazer uma frase com esta palavra. Na segunda questão, considere a frase do quadro. Eulália amou o presente que recebeu das primas. Sobre os encontros
que as palavras das frases apresentam, é correto dizer que você possui quatro opções logo abaixo. Você deve ler, analisar e você deve marcar um X somente no item correto, na resposta correta, na resposta adequada. Vamos lá para a página 31. Veja os itens que Juliana comprou no mercado. Aí, 6 itens. Então, vamos lá. No item A diz o seguinte: sobre as palavras representadas pelas imagens, você irá responder qual delas possui 2 ditongos. Então, você vai observar qual dessas imagens cuja palavra apresentam 2 ditongos. Então, você vai escrever o nome desta palavra. Próxima pergunta diz o seguinte: qual forma hiato? Então, dessas imagens aí, tem uma palavra que ela é hiato. Você vai escrever separando as sílabas. Então, você vai escrever o nome desta palavra fazendo a separação silábica. Próximo, escreva mais 2 palavras com os mesmos encontros vocálicos que estão no nome das imagens 1 e 6. Observe que na imagem 1 eu possuo um encontro vocálico. Qual é o encontro vocálico que há na figura número 1? Ah, tia, eu encontrei. Então, você vai formar novas palavras, 2 palavras que possuam esse mesmo encontro vocálico. E também com a da figura número 6. Encontrou, escreveu o nome da figura, identificou lá qual é o encontro vocálico, você deve escrever 2 palavras diferentes, mas que possuam o mesmo encontro vocálico. Na quarta questão, qual alternativa apresenta a mesma sequência abaixo? Olha, nós temos caiaque, que é um ditongo e um hiato. Averiguei, que é um tritongo. Boato, hiato. Pneumonia, o encontro consonantal inseparável. E advocacia é um encontro consonantal separável. Então, você vai observar dessas 4 alternativas que você tem na quarta questão, apenas aqui tem a mesma sequência, em que tem uma palavra com ditongo hiato, depois uma palavra com tritongo, logo após com hiato, depois com encontro consonantal inseparável e também com a ditongo consonantal separável. Na quinta questão da página 32, considere as afirmações abaixo. Nós temos 3 afirmações. Você irá ler, irá analisar se qual delas está correta. Então, você vai marcar apenas as afirmações que estão corretas. E na sexta questão, você irá circular as palavras cuja união de consoantes apresentam som distintos, ou seja, qual delas é que possui o encontro consonantal. Vamos lá, meus amores! Essa foi a nossa aula de português de hoje. Tia Alessandra, acabou a nossa aula? Nananina, não, porque a tia Alessandra vai aproveitar essa aula agora de português e também nós iremos estudar sobre o nosso paradidático. E o nosso paradidático, cujo título é A Copa no Mundo, do Mundo no Mar. Então, vamos dar uma lida aí no nosso paradidático, que ele traz um assunto bem legal, uma história bem divertida. Vamos lá?
O mar estava em festa. Vamos lá para a nossa primeira página do nosso paradidático. O mar estava em festa. Este era o ano da Copa do Mundo de Futebol Marinho, que iria se realizar no Oceano Atlântico, e os peixes construíram um grande estádio, a Arena do Mar Quebrado. O estádio era muito grande e bem iluminado, com toda a instalação feita pelo peixe elétrico. Tinha arquibancada, cadeiras e camarotes de tamanhos diferentes. É claro, afinal de contas, as cadeiras dos povos tinham que ter mais braços e os tubarões tinham que ficar nos camarotes fechados, porque vocês nem imaginam quando eles ficam bravos. As cadeiras para as arraias tinham que ser mais altas, porque elas são muito baixinhas. Na abertura oficial desse grande evento, os golfinhos fizeram uma linda apresentação de acrobacias. O grande momento foi quando os peixes neon fizeram um show com muita luz. Por fim, a plateia delirou quando as algas vivas subiram como balões no céu. Era uma festa bonita de se ver. As seleções estavam animadas e foram divididas por grupos. O jogo de abertura foi o das arraias contra os peixes-espada, que haviam sido campeões na Copa passada. Foi um jogo muito difícil e as arraias cometeram muitas faltas. Você sabe o que é falta no futebol? É quando algum jogador faz algo errado no jogo. As rarraias, por serem baixinhas, ficavam dando rasteiras nos adversários, mas com os peixes-espadas não tiveram vez, porque levaram um monte de espetadinhas. As sardinhas jogaram contra os caranguejos, mas elas não respeitavam suas posições no campo de futebol. Todas queriam ser atacantes de uma só vez e ficavam nadando juntinhas, mas levaram um montão de beliscões dos caranguejos, que tinham a melhor torcida, organizavam e cantavam assim: palma, 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 pé, pé, pé. Caranguejo não é peixe, caranguejo crustáceo é. Enquanto os tubarões tinham um grito de guerra especial: tubarão, tubarão! Mas nesses jogos não tinham brigas. O importante mesmo era competir. E para cuidar da segurança, a Polícia do Mar estava sempre presente, organizando a torcida para ninguém esbarrar em ninguém. Os camarões eram soldados que cuidavam da cavalaria marinha e estavam sempre a postos. Foram várias rodadas de jogos e todos transmitidos pela TV Mar, que cobria os eventos esportivos com uma dupla muito engraçada, o locutor Peixe-Palhaço e o comentarista Peixe-Boi, que por ser tão gente boa estava em extinção. E agora, meus amores, terminou o nosso paradidático? Não, mas vocês vão ficar com um gostinho de quero mais, porque agora nós vamos fazer a nossa atividade no livro e vamos continuar nossa história na próxima aula. Olha, o livro que nós vamos fazer a atividade é o Trabalhando a Literatura Infantil, lá na página 5. Na página 5 diz o seguinte: a história, essa que nós estamos relatando, acabamos de falar com vocês, ela se passa em que ambiente? Circule-o e escreva no quadro. Então, você vai circular qual dos três ambientes é o que se trata o nosso paradidático e depois você vai escrever o nome desse ambiente aí nesse retângulo abaixo. E na segunda questão, que evento tão esperado pelos animais aquáticos foram realizados? Você vai organizar as sílabas que estão desorganizadas aí no fundo do mar e você vai escrever que evento
tão esperado foi esse. Amores, essa foi a nossa aula também sobre paradidático. Finalizamos essas nossas aulas de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da nossa história. Depois, na nossa próxima videoaula do paradidático, a gente lê o finalzinho da nossa história, certo, meus amores? Foi muito bom estarmos aqui com vocês. E agora, a tia Alessandra deseja a todos, um ótimo final de semana, um abençoado final de semana para todos vocês. Um grande beijo e um forte abraço.